Oi, aqui é a Jéssica e hoje é um dia muito especial, não só porque eu vou fazer uma resenha de um dos melhores livros que eu li em 2021, como também vou contar um pouquinho para vocês sobre o que foi essa leitura, o que representou esse livro na minha trajetória, na minha vida profissional. Eu tô falando do livro O Aniversário de Juan Ángel, que é do Mário Benedetti, um dos meus escritores favoritos da vida e que foi publicado pela editora Pinar, por financiamento coletivo nesse ano de 2021, com tradução do André Aires. É um vídeo muito emotivo, então se preparem aí, porque sim, eu vou me emocionar falando desse livro e desse projeto. Então, gente, para quem não sabe do que eu tô falando, a editora Pinar, que publicou esse livro aqui, é uma editora independente que está publicando livros por meio de financiamentos coletivos no Catarse. O primeiro livro que eles publicaram foi o Dona Bárbara, que eu não peguei aqui, mas estou deixando a capa para mostrar para vocês e que eu apoiei também esse projeto. Eles já publicaram também o livro da Gabriela Mistral, que está numa edição lindíssima, e agora chega mais um que é esse livrinho do Benedetti, que era um livro inédito no Brasil até então. Eu mesma não conhecia o título, apesar de ser fã, super fã do autor, e eu fiquei muito feliz quando vi que eles estavam publicando esse livro dentro do projeto Isso Não É Uma Democracia, que tem uma arte maravilhosa. Inclusive vou mostrar para vocês aqui parte do projeto, que era essa camiseta aqui, um dos brindes, né? Isso não é uma democracia. Aqui a gente tem o mapa invertido da América Latina, que é também uma imagem muito forte, muito simbólica para o continente. Esse mapa, vou deixar toda a referência aqui embaixo para vocês na caixa da descrição, porque é de um artista uruguaio e ele propôs, né, que o sul fosse o nosso norte, por isso a América Latina invertida aqui. Vou deixar também links importantes aqui embaixo. E aí, eu tenho esta camiseta e tenho outras coisas maravilhosas que estavam dentro desse projeto, que não era só do livro do Benedetti, né? Quando eles lançaram essa campanha, eles também lançaram a campanha com outro livro, que é o Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, só que esse livro do escritor paraguaio vai ser lançado depois, né? Eles fizeram um projeto juntos com esses dois livros, muito importantes para falar sobre ditadura, um uruguaio e o outro paraguaio, mas foram lançados com um certo espaço. Então, primeiro veio o do Benedetti e o do Roa Bastos veio em 2022, no comecinho do ano. Mas é uma editora que traz vários livros importantes latino-americanos, inclusive está com um novo projeto no Catarse, que é um livro da Juana Manso, que é o primeiro romance abolicionista ambientado no Brasil. Embora a autora seja argentina, a gente tem esse livro que tem muito a ver com o Brasil, que é A Família do Comendador. Tá aberto ainda, vocês podem apoiar esse projeto e receber esse livro em casa. E, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, esses financiamentos, especialmente os da Pinard, que tem trazido livros incríveis para o mercado editorial brasileiro. E aí, voltando para o Benedetti, né, quando eu vi que eles iam publicar esse livrinho aqui, fiquei muito emocionada. Mas, gente, o que tem de mais especial nesse livro, que foi uma das minhas melhores leituras do ano, é que eu participei desse projeto revisando o livro. Fui convidada pelos guris da editora para fazer isso e eu fiquei muito, muito honrada, porque o Benedetti é um dos meus escritores preferidos da vida. Vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem disso, eu passo falando nele, já li muita coisa dele, então quando eles me convidaram, eu fiquei assim, com o sentimento de um sonho realizado, porque não é qualquer livro, não é qualquer autor, é o Benedetti, o meu Benedettinho, que eu amo tanto. E então essa foi uma leitura que eu fiz já há algum tempo, fiz em julho, não comentei nada com vocês porque era surpresa e agora a gente vai poder conversar sobre ele. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além do mais, dá uma conferida aqui na caixa da descrição do vídeo, porque é onde eu deixo todas as informações importantes sobre o que eu tô falando, sobre esses projetos todos que eu mencionei aqui para vocês, formas de adquirir esses livros também e de participar dos financiamentos coletivos, todas as informações sobre a Pinard, as redes e também outras coisas relacionadas ao meu canal, formas de apoio que vocês podem ter também aqui
para fomentar o meu trabalho, links de livros, enfim, todas as informações relevantes estão sempre aqui embaixo na caixa de descrição. É importante que vocês deem uma conferida sempre, porque isso complementa toda a minha fala aqui no vídeo. E eu falei para vocês que eu amo o Benedetti, eu não tô mentindo, gente, a minha relação com ele começou muito tempo atrás, primeiro pela poesia, que foi um encanto à primeira vista. Meu primeiro contato de leitura oficial com o Benedetti foi esse livro aqui, El amor, las mujeres y la vida, que eu ganhei de presente de uma prima minha uruguaia. Ela me deu de formatura, foi muito simbólico e eu me apaixonei pela poesia dele. Mas depois também li outras coisas, é claro que eu li A Trégua, que é um dos seus romances mais famosos, eu gostei bastante também dessa experiência de leitura. Em seguida, eu li o livro que foi publicado pela TEG, O Primavera no Espelho Partido, que eu amo muito. Esse é, para mim, um dos livros favoritos, né, do que ele tem, embora o Benedetti tenha uma obra muito vasta, né? E eu tenho também uma antologia poética, na verdade, 2 livrinhos de poesia dele, que são de edições uruguaias também, que eu ainda não li, mas quero. E também tenho aqui a edição mais recente da Trégua, que saiu pela TEG, mais uma vez o Benedetti publicado pela TEG, eu fico muito feliz com isso, e é nessa edição que eu vou reler esse livro que já faz um tempão que eu conheci e que eu preciso revisitar. Dado esse histórico, acho que vocês podem entender por que eu fiquei tão emocionada com o convite para revisar esse livro, não só porque foi meu primeiro trabalho de revisão, né, como uma revisora oficial dentro do mercado, né, de edição de livros, mas porque é um livro extremamente bonito do Benedetti e porque não tinha sido publicado ainda aqui no Brasil. Mas o que trata o aniversário de Juan Ángel? Bom, primeira coisa seria esse aniversário, né? A gente começa a conhecer a história de Juan Ángel a partir do seu aniversário de 8 anos. Só que o diferencial desse livro é a forma narrativa. E por quê? Porque ele é narrado em versos. Teoricamente, este livro é de poesia. Até vou mostrar para vocês como ele está distribuído aqui, porque é um livro todo escrito em versos, em frases curtas, obviamente, né, e que tem essa intencionalidade poética. Mas, pro meu gosto, eu não considero isso aqui poesia, até porque eu já li muita poesia do Benedetti e para mim é diferente, né? Aqui a gente tem a história de uma pessoa, de um personagem, né? Tem toda essa narrativa meio que heróica desse Juan Ángel que vai crescer e vai apresentando pra gente a sua vida, especialmente como ela foi afetada pela ditadura militar uruguaia, né, na década de 70, mais ou menos. Então, ele conta a história de um personagem e por isso mesmo eu não considero que seja poesia, mas isso ao fim e ao cabo não faz diferença para quem vai ler, para a experiência de leitura em si, porque aqui a gente tem uma história muito interessante. E, claro, ademais de tudo isso, né, a gente tem essa forma que faz com que o texto seja lido de uma forma muito mais rápida, mais fluida. Eu acho que essa é a graça do livro, né, que a gente vai conseguindo ler ele de forma muito mais engajada, não consegue parar de ler, a gente lê talvez em poucas vezes. Eu mesma li praticamente de uma vez só. Eu li no original e depois eu li a tradução, né, e agora eu vou reler também esse aqui porque eu tô pensando numa leitura conjunta. E, enfim, é um livro que me encantou por esse modo de falar, por esse jeito de contar diferente, algo que o Benedetti sempre conta, ele sempre fala sobre a ditadura, mas aqui ele faz isso de uma forma bastante sensível. E aí, bem, a gente vai conhecendo o Juan Ángel e ele vai narrando, falando dele mesmo, né? Eu, Juan Ángel, compatriota, eu, Osvaldo Puente, que Juan Ángel é o nome que ele adota depois quando ele vai para a clandestinidade, né? Então ele começa, eu compatriota, nesse meu aniversário, tô aqui, tô descobrindo o mundo, e é meio que com o encantamento que ele vai descobrindo isso, às vezes no susto também, que ele vai entendendo o funcionamento da família, o funcionamento do país, e ele vai perdendo a inocência à medida que ele vai ficando mais velho. E como ele é narrado todo assim no mesmo fluxo, a gente vai passando pela vida dele como se a gente estivesse vendo um filme, só que com ele narrando em primeira pessoa, né? Porque aí ele vai pulando de aniversário em aniversário e não todos os anos da vida, né? Tem sempre um salto entre um aniversário e outro. E aí a gente vai dos 8 para os 13, para os 16. Nem sempre fica muito clara a idade, mas ele vai dando algumas marcas de algumas transformações, por exemplo, quando ele se apaixona pela primeira vez, né? E também depois, quando ele vai estudar, quando ele vai trabalhar, quando ele se casa com a Luísa, forma família. Tudo isso a gente vai percebendo que o tempo está passando e que ele também está aprendendo sobre a vida, está se desenvolvendo, está crescendo. E é óbvio que em algum ponto do livro ele vai
acabar se envolvendo, né, na militância contra a ditadura. E aí que a coisa fica ainda mais intensa na narrativa, a gente começa a mergulhar nessa experiência e eu acho que o Benedetti explora muito bem todos os lapsos, os espaços, aquilo que não é dito, né, o que fica nas entrelinhas, como costumava ficar nesses períodos de extremo autoritarismo que vários países latino-americanos passaram, né? Quando é ditadura, a gente sabe como isso funciona, como as coisas ficam por baixo dos panos. Então, ele vai explorando isso também pela forma narrativa, por exemplo, deixando um espaço, né, sem escrever nada. Aqui, esse tempo eu precisei, ele fala alguma coisa desse estilo, né? Precisei deixar assim, em aberto. Então é bastante impactante mesmo, como ele vai trabalhando essas ausências, essas perdas, essas transformações, a perda de amigos também que acabam acontecendo, desses amigos que estão na militância. Mas o que eu acho mais incrível aqui é a forma como ele consegue expressar tudo isso muito de acordo com a idade que o Oswaldo Puente está tendo, né? Então, no começo, o estilo de como ele conta essa história é bastante infantil, é bastante com esse sentido de descoberta. E à medida que ele vai crescendo, vai perdendo a inocência, a gente vai vendo ele sendo mais direto, né? Mais explícito em tudo aquilo que ele fala. É um livro que, para mim, expressa tudo aquilo, todas as qualidades da prosa do Benedetti, embora seja escrito em versos, né? E eu acho que ele consegue trazer a ditadura de uma forma diferente. Acho que ele consegue colocar a gente na pele de alguém que está vivendo aquilo, mas de uma forma muito delicada, ainda que ele trate também das brutalidades, né, da parte dura do regime, do quanto os militantes eram perseguidos e torturados e tudo mais, e dos planos de fuga, etc. Eu acho que ele consegue unir isso muito bem, que é o que eu também destacava lá na leitura do Primavera no Espelho Partido, que eu já comentei aqui no canal, né? Vou deixar indicado aqui para vocês. Ele consegue trazer leveza, mesmo fazendo algo, contando uma história muito terrorífica, né? Nesse sentido de que tá falando de uma coisa, de um capítulo da história muito pesado. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho do livro para que vocês entendam, né, o que eu tô falando. Eu vou ler as duas primeiras páginas praticamente, é bem curto, mas eu quero que vocês sintam comigo nessa leitura aquilo tudo que eu tô tentando explicar aqui nessa pequena e breve análise. O livro começa assim: essa sexta-feira intacta se abre em um quarto às cegas. Este 26 de agosto, às 7h50, eu, Oswaldo Puente, começo por ser um menino, de medo inteiriço e olhos cerrados, e sobretudo de pés frios, que sonha ladeira abaixo com dois tucanos formosos e balançando-se, desses que só vêm nos almanaques. Seguirei algumas horas sendo menino. Antes de tudo, uma estrita composição de lugar. Nem todas as manhãs se completam 8 agostos. E agora virá a mãe, ou seja, mamãe, com seu sorriso quieto, seus delgados braços cor de flamingo, para dizer, para voar, para romper o champanhe sobre o barco do ano. Seguirei algumas horas. Porém, os postigos estão fechados. O dia lá fora se limita a linhas perfeitas, verticais, luminosas, pequenas concessões que faz a sombra, pouco menos que vencida, a escuridão que já não pode mais, a pobre. Quer dizer então que a esta altura tenho os olhos outra vez receptivos, que o medo compacto começa a desfiar-se, que os tucanos ficaram lá em cima e eu estou aqui embaixo, com os pés frios. Bom dia, diz a mãe, ou seja, mamãe, com seu sorriso quieto, sua cor de flamingo, e além do mais, coisa nova, com as pernas muito juntas e o longo cabelo que se dobra nos ombros. Cuidado que estou acordando, eu, compatriota de 8 anos, começo a me fuder desde a infância, a me consolar como se viver merecesse consolo. Sei que estou cheio de parentes, de primos segundos, pais equidistantes, guarda-roupas gigantes e faqueiros e cômodas, cadeiras com avós, patinetes, irmãzinha, etc. Tenho a cabeça bem fresca. Não está mal, porém, sobretudo, não está bem. Devo me acostumar, de uma vez por todas, ao vazio, e assim mesmo, à desbordante plenitude.
Eu espero que esse pequeno trecho que eu li, que inicia o romance, ou melhor, o livro, ou a poesia, seja lá como for, que vocês quiserem classificar, tenha instigado a essa leitura que é incrível, maravilhosa, um dos melhores livros do ano, vou repetir sim, e que eu acho que merece muito ser conhecido. Esse livro foi publicado por financiamento coletivo, como eu falei lá no começo do vídeo, só que se vocês quiserem adquirir, ainda está disponível no site da editora, que eu vou deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem adquirir esse exemplar, dá para comprar lá, bem fácil, e vocês vão ter essa edição que tá linda, tem projeto gráfico da Luísa Zardo. Vou mostrar um pouquinho aqui da edição para vocês verem. Tem a folha de guarda toda trabalhada com essas imagens de um cara sendo, né, preso e, enfim, levado por militares. A gente tem também algumas páginas centrais com desenho, que eu acho que faz toda a diferença. E a Luísa Zardo sabe muito bem o que tá fazendo, né, gente? Ela não brinca em serviço e a edição tá um capricho, capa dura, maravilhosa. Tem um pós-fácil também do André e do Paulo, que são responsáveis também por esse projeto, né? O Paulo é o editor e o André foi o tradutor. E uma boa notícia para vocês é que eu vou conversar com o André sobre tradução de livros do espanhol para o português e especialmente sobre esse livrinho aqui. Em breve, no dia 29 de outubro, a gente vai fazer uma live aqui no YouTube, vai ser a entrevista do mês e eu acho que vocês vão adorar. Então já fica o meu convite, se alguém estiver vendo esse vídeo no futuro, já vai estar no card ou pelo menos vai estar disponível aqui no canal essa entrevista e vai ser muito legal, tô muito animada. Nessa entrevista eu vou sortear um exemplar desse livro para apoiadores do canal, então esse é o momento, se vocês quiserem apoiar o meu trabalho que eu faço aqui, é uma boa hora, porque vocês vão participar automaticamente desse sorteio de todos os outros. E, enfim, gente, eu quero muito que esse livro chegue aos leitores. Se vocês apoiaram esse projeto, que teve muitos apoiadores, e tiverem com o livro em mãos também, postem foto lá nos stories, me marquem, que eu adoro ver, porque agora vocês estão sabendo, né, que fui eu que revisei. Foi um prazer imenso, né, poder revisar esse livro, ler o texto do Benedetti, e eu tô muito orgulhosa de participar disso tudo. Agradeço muito a Pinard pela oportunidade. E é isso, acho que eu não esqueci de nenhum recado aqui que eu queria dar para vocês. Também falei o que eu mais gosto do livro, falei um pouquinho desses projetos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa surpresa que eu guardei aqui para expor somente hoje. E, enfim, gente, vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo qualquer coisa que vocês quiserem comentar sobre esse livro, sobre o Benedetti, sobre a Pinard, enfim. Vamos continuar conversando, que essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.